Olá! Já paramos para pensar por que a gente lida com o dinheiro do jeito que lida? Sabe, por que para algumas pessoas parece tão fácil guardar, enquanto para outras parece uma luta constante para não entrar no vermelho? A nossa relação com as finanças é uma das coisas mais complexas da vida, né? E nesta análise, a gente vai descobrir que as raízes disso tudo são bem mais profundas do que se imagina. Ok, vamos mergulhar nisso? A grande questão é esta: de onde é que vem, de verdade, os nossos hábitos com o dinheiro? Será que a gente já nasce com eles ou será que é algo que se aprende? Pois é, essa é a questão que vamos explorar juntos. E olha, a resposta, na maioria esmagadora das vezes, começa lá atrás, na infância. É isso mesmo. É nos nossos primeiros anos de vida que a base de toda a nossa vida financeira futura é construída. E o mais curioso, muitas vezes isso acontece de um jeito bem silencioso, quase sem a gente perceber. Para a gente entender isso melhor, tem um conceito que é chave aqui, a tal da herança financeira. E não estamos falando só do dinheiro ou dos bens que alguém pode ou não receber. É algo bem mais sutil e, olha, talvez até muito mais poderoso. Então, o que é isso, afinal? A herança financeira é basicamente todo aquele conjunto de atitudes, de crenças, de hábitos sobre dinheiro que a gente meio que absorve da nossa família, sem nem se dar conta. Pensa assim, é como se fosse o sistema operacional financeiro que foi instalado na gente quando éramos crianças. E muitas vezes esse sistema continua rodando ali, no automático, até hoje na vida adulta. Tá, legal. Mas como é que esse aprendizado acontece na prática? Como é que a gente aprende essas primeiras lições sobre o dinheiro? Vamos dar uma olhada mais de perto para ver como isso se desenrola? Basicamente, esse aprendizado acontece de duas maneiras. Primeiro, tem as lições diretas, né? Aquilo que falam pra gente: filho, guarde seu dinheiro, não gaste com besteira. Mas a parte mais forte, a lição que realmente fica, geralmente vem sem palavras. São as lições observadas. Sabe, aquela tensão no ar quando os pais discutiam sobre contas, ou a alegria de uma compra grande, a ansiedade com uma despesa que não estava no plano. No fim das contas, o que a gente vê sendo feito tem um peso muito maior do que aquilo que é só dito. É isso que de fato nos molda. E aí fica a pergunta pra gente pensar, né? O que será que tem mais peso na nossa vida? As regras que foram faladas ou os exemplos que a gente viu em silêncio? A resposta para isso, muitas vezes, explica direitinho por que agimos como agimos hoje com o nosso dinheiro. E claro, como toda herança, essa bagagem financeira que a gente carrega tem dois lados. Ela pode ser uma coisa boa que ajuda ou pode ser algo que limita. Vamos dar uma olhada agora nessas duas faces da moeda. Olha que legal o lado positivo. A gente pode herdar coisas incríveis para a vida. Um hábito forte de poupar, por exemplo. Ou então, crescer numa casa onde falar de dinheiro era normal, sabe? Aberto, sem tabu. Isso pode criar uma cabeça mais generosa, um jeito mais consciente de usar o crédito. São ferramentas valiosas. Mas tem o outro lado, né? A herança também pode ser bem limitante. A gente pode acabar carregando um medo, uma ansiedade constante sobre grana. Aquela crença de que dinheiro é difícil, que é sujo, ou que nunca vai ser suficiente. E como isso aparece? Às vezes em gastos por impulso, ou até numa aversão total a sequer tocar no assunto. A grande pergunta então é: se a gente percebe que carregam os pesos negativos dessa herança, quer dizer que estamos presos a isso para sempre? A resposta é um grande não. E essa é a melhor parte. É totalmente possível mudar esse jogo. Vamos ver como dá para começar a construir um caminho novo. Esse caminho para a mudança tem basicamente 3 passos. O primeiro é a autoanálise. Olhar para dentro e identificar quais padrões a gente aprendeu. O segundo é buscar conhecimento, sabe? Ir atrás de informação, aprender sobre finanças por conta própria. E o terceiro, que talvez seja o maior desafio, é criar novos hábitos. É a prática, dia a dia, de novos comportamentos para substituir os antigos. E tudo isso leva a gente a uma ideia muito poderosa. A história financeira da nossa família, ela é o ponto de partida, mas de jeito nenhum precisa ser o destino final. O passado nos informa, ele dá o contexto, mas o futuro é uma página em branco e somos nós que escrevemos. Portanto, a nossa análise de hoje termina com um convite, uma pergunta para a gente levar e refletir. Sabendo de tudo isso, qual é o primeiro novo capítulo da nossa história financeira que a gente vai começar a escrever a partir de hoje? A escolha é nossa.